Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo anunciou seu novo reforço para a lateral direita na temporada 2025. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar esse jogador, como também trazer a seleção do futebol paraense da temporada 2024. A pedido de muitos seguidores, eu vou deixar aqui a minha seleção, com a seleção do futebol paraense, junto com o melhor técnico, revelação e craque do nosso futebol na atual temporada. E é claro, vocês deixem a opinião de vocês também. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse novo reforço azulino e trazer a seleção do nosso futebol. O Clube do Remo anunciou na tarde de hoje, dessa segunda-feira, o lateral direito Marcelinho, 26 anos, que disputou o último campeonato brasileiro da Série B pela Chapecoense. Na equipe de Chapecó, disputou 27 jogos, 19 como titular, ou seja, ele foi titular da equipe. Deu 7 participações diretas ao gol, ele teve, com 4 assistências e 3 gols. Em termos de desempenho, teve um bom desempenho, ele viveu o melhor momento da carreira dele, posso dizer, pelo menos segundo a análise que eu fiz e na minha opinião que eu percebi, nessa Série B, porque antes disso ele oscilou bastante. Por exemplo, em 2023, no Vila Nova, na Série B, ele não teve um bom desempenho, mas agora o Chapecoense teve. Principalmente na parte ofensiva. Agregou muito a equipe de Chapecó e foi uma peça fundamental dessa disputa que a Chapecoense ficou quase até o final contra o rebaixamento da Série C. Então foi um jogador muito importante da Chapecoense. Defensivamente cometeu alguns erros, mas a questão tática que o Rodrigo Santana vai ter que acertar na equipe do Clube do Remo. Então, se você olha o momento é bom. O momento dele é bom, vive o melhor momento da carreira, que ele prossiga com esse rendimento que teve na equipe de Chapecó, agora na equipe do Clube do Remo. Vamos falar agora da seleção do campeonato a pedido de muitos, deixando claro, é minha opinião, tá? Todo mundo é livre, não é que eu esteja certo, é só minha opinião, você deixa a opinião de vocês, porque geralmente esse negócio de seleção é meio polêmico, mas enfim, questão de opinião, você deixa a opinião de vocês, a gente pode até analisar juntos, quem sabe, der a opinião de vocês ou não mude alguma coisa, enfim. A minha seleção é 4-3-3, tá? 4-3-3, com aquela primeira linha de 4, 3 meio-campistas, 2 volantes, 1 meia de articulação e os 3 atacantes, 2 pontas e 1 centroavante, tá? Esse é meu time. No gol, Marcelo Rangel. No gol, uma dúvida positiva, né, entre Marcelo Rangel e Matheus Nogueira, porque foram 2 goleiros que tiveram bons rendimentos, grandes rendimentos em 2024, mas eu fico com o Rangel porque ele foi determinante nesse acesso ao Clube do Remo. Ele mostrou uma qualidade dentro do gol da baliza impressionante. Aquela defesa que ele fez, que 30 segundos depois do contra-ataque do Clube do Remo, o Ítalo fez o gol do acesso, foi uma defesa extraordinária. A defesa mais linda do futebol paraense na temporada 2024. E uma defesa decisiva para esse acesso ter chegado ao Baianão. Então fico com o Marcelo Rangel, é o meu goleiro do futebol paraense nessa temporada. Na lateral direito, o Edilson. O Edilson foi sim contestado por parte da torcida do Paysandu nesse final de temporada, realmente não esteve bem, ele caiu de rendimento, mas ao longo da temporada, lembrando que está analisando a temporada inteira, ele fez um ótimo campeonato paraense e começou muito bem a Série B. Teve uma queda? Teve, mas para mim ele ainda foi o melhor lateral direito do futebol paraense, porque o Paysandu atacava muito pelo lado direito. O Remo, quando atacava muito pelo lado esquerdo, o Paysandu atacava muito pelo lado direito. E pelo lado direito de campo ele foi muito acionado e teve participações diretas de gol e criou oportunidades de gol. Por mais que é lógico, teve uma falha ou outra, mas para mim, em termos de rendimento, o Edilson entra nessa seleção. A dupla de zaga, eu não peguei o 3 e o 4, ou seja, o quarto zagueiro ou o zagueiro central. Não, assim, eu não dividi. Eu peguei os 2 zagueiros de maneira geral que eu preferi. Que é o Maia, para mim o melhor zagueiro da equipe do Paysandu, titular indiscutível, porque precisava até de um parceiro para ele, na minha opinião, já disse aqui em outros vídeos, porque para mim o Quintana não agradou, o Wanderson não agradou, o Romano não jogou, o Carlão muito inconstante também, não agradou de maneira geral, o Luan, que eu esperava ter tido mais oportunidade como zagueiro ao lado do Maia, acabou concentrando no final como volante, enfim. Então Maia e Líder do Clube do Remo, o Líder, principalmente antes da lesão, o Líder em termos de posicionamento, em liderança, jogada aérea, em qualidade de saída de jogo, para mim, ele foi muito bem. Havia uma dúvida, há uma dúvida entre o torcedor do Remo, entre ele e o Cássio, mas eu ficaria com o Líder, ou seja, minha zaga Maia
do Paysandu e líder do Clube do Remo. Na lateral esquerda aí tem um problema. Se no gol eu falei que tinha 2 bons goleiros, a dúvida era por cima, na lateral esquerda já tem um outro problema que não é bem assim. Então eu ficaria com Brian Borges, embora ele não seja um lateral esquerdo de ofício. Ele é um lateral direito. Mas não me agradou de maneira geral o Raimar, que foi titular do Clube do Remo, inclusive até saiu, o Remo nem fez esforço para mantê-lo, já assinou 2 anos de contrato lá com o Amazonas. E o Paysandu tinha o Kevin, e o Kevin, que nem jogou, e o Kevin uma temporada muito baixa também do lateral esquerdo que veio do Retrô, que ano passado até estava no Paysandu também na Série C. Então eu fico com o Brian Bosch, que teve um melhor desempenho. Os 2 volantes da minha seleção, aí é indiscutível. Eu acho que é a posição que é indiscutível tanto para remista quanto para bicolor. Jaderson e João Vieira. É indiscutível, eu vou falar do Jaderson um pouquinho mais pra frente também, mas começando com o João Vieira ele fez um campeonato brasileiro Série B muito bom, muito constante, muita qualidade de jogo, entrega, posicionamento, senso de marcação, saída de jogo, parece que saía com 3 na linha de 3, ele dava esse primeiro toque para começar a transição ofensiva. João Vieira viveu o melhor momento dele nesses 3 anos do Paysandu nessa temporada, antes oscilando bastante, mas não, ele se firmou e o Paysandu vai perdê-lo para a próxima temporada, é uma perda para mim significativa, então faria o meio campo com o Jaderson, que também arrebentou no Clube do Remo, até de maneira surpreendente, o Jaderson, porque ele é contratado para ser um ponta pela esquerda, o Catalá que coloca ele como volante, todo mundo desconfiou, eu também desconfiei, mas jogou muita bola no Clube do Remo, então faria o meio campo com o Jaderson e o João Vieira. O meia de articulação, Robinho, lembrando que tive uma dúvida, né, porque nem o Remo, nem o Paysandu me agradaram essa questão de meia, tá? Aquele meia 10 particular, não, mas eu fico com o Robinho, porque o Robinho foi muito bem, principalmente nessa fase final de Série B, jogador importante, titular do Paysandu, mesmo em final de carreira, mesmo a idade pesando, a parte física pesando, e se a idade e a parte física pesa, a técnica também pesa, mas ele conseguiu contribuir. Ele teve ainda qualidade de jogo para contribuir. Enquanto ele teve saúde dentro de campo, ele contribuiu para a equipe do Paysandu. Então eu ficaria com o Robinho, embora, como eu disse, é uma posição que não me agradou nem o Paysandu, nem o Clube do Remo, assim, de maneira, tem um jogador titular absoluto da minha seleção. Não, colocaria o Robinho. O Pavani, que poderia ser, o Pavani oscilou muito, principalmente demorou um pouco para engrenar no Clube do Remo na temporada, e quando começou a engrenar, muitas vezes jogou como segundo volante. Então, ficaria com Robinho. Meu trio ofensivo, os 2 pontas, Wesley Garcia, aí sem dúvida, o venezuelano, por mais que não seja titular da equipe do Paysandu, para mim, ele é titular da minha seleção, então Wesley Garcia, artilheiro do Paysandu na Série B, mesmo com pouca minutagem, o jogador mais decisivo da equipe do Paysandu na parte ofensiva, sem dúvida nenhuma. Do outro lado, Borazzi, também do Paysandu, jogou muito bem na equipe do Paysandu. Entrou já no decorrer da temporada, mas ele se encaixou muito bem, foi um jogador importante nessa equipe do Paysandu, tem contrato até junho, no mínimo. E de centroavante, lembrando que eu tenho que colocar o centroavante, tinha 4 opções: Nicolas, Juan Ribeiro, Ítalo e Ribamar. Fico com o Nicolas, artilheiro do futebol paraense nessa temporada, não fez uma boa Série B, sempre guerreiro, com dedicação à cidade, à torcida, isso é muito bom, mas não fez uma boa Série B. Mas, para mim, foi superior. O Ítalo fez o gol do acesso, fez. Mas se fazer o balanço geral da temporada, o Nicolas foi melhor, teve um desempenho melhor, embora também, para mim, ficou faltando essa questão de centroavante no futebol paraense. Alguém pode falar, não, é titular absoluto. Mas, entre as opções, eu ficaria com o Nicolas, então meu trio de ataque seria do Paysandu. E muita gente fala, você escalou mais jogadores do Paysandu, o que é normal. O Paysandu está na Série B, e você estando na Série B, você tem que montar um time mais forte do que alguém que está na Série C. Tanto é que, ao decorrer do ano, o Paysandu eliminou o Clube do Remo, tanto da Copa Verde, e ganhou o título do Campeonato Paraense. Então é assim, tinha que montar. Agora não, agora os 2 estão na Série B. Os 2 vão receber a mesma cota, provavelmente o mesmo valor de patrocínio, então vai depender da qualidade e habilidade das duas dirigências montarem os seus elencos. Agora é uma outra história. Mas quando está na Série B ou na Série C, é normal da Série B contratar jogadores acima. Isso aí não tem nem discussão. Técnico, para mim, Rodrigo Santana. Rodrigo Santana mudou o Clube do Remo. E o que eu gostei dele foi da coragem e ousadia. Desde o primeiro minuto que ele assumiu o Clube do Remo, ele mudou a maneira de jogar, mudou a formação tática, mudou a postura da equipe do Clube do Remo, mudou como jogaria dentro de campo. Por quê? Ele chegou e percebeu, eu não vou poder mudar o elenco, porque eu cheguei já no meio da temporada. É difícil mudar o elenco com jogadores. Ele mudou radicalmente o que o Catalá e o Morigo estavam fazendo, porque se ele continuasse na mesma entoada,
teria fracasso, porque o Remo estava fracassando na temporada. A temporada do Clube do Remo estava praticamente determinada ao fracasso. E ele vem, ele muda o Clube do Remo da água para o vinho, mesmo com as limitações que tinha um elenco, mesmo com o planejamento que não foi tão bem feito, ele mudou o Clube do Remo e conseguiu acesso. Então, Rodrigo Santana, o técnico, para mim, do futebol paraense. Revelação eu vou mudar um pouquinho do que eu penso, porque revelação, eu gosto de dar a revelação para a base, né? Só que não teve ninguém. A verdade é essa. Para mim não teve ninguém assim da base, nem do Paysandu nem do Remo, que arrebentaram. Começou um ano muito bem o Filipinho, depois sumiu. Começou também o Jonilson, depois entrou o Jonilson, mas depois sumiu. Os dois pelo Clube do Remo. Então a revelação eu vou mudar, vou colocar o Esli Garcia como revelação do futebol paraense, por mais que já tenha 24 anos, não seja da base, então vou mudar um pouquinho o meu critério, mas foi um jogador que veio da Venezuela, ninguém conhecia, então vou colocar ele como revelação do futebol paraense. Agora o craque do futebol paraense. Para mim, não tem dúvida, é o Jaderson do Clube do Remo. Aí podem perguntar, mas o Esli Garcia? Para mim, não tem dúvida, por quê? O Esli Garcia era a reserva do Paysandu. Eu coloquei ele na minha seleção. Na minha seleção, e se eu fosse técnico do Paysandu, ele era titular indiscutível. É o jogador da frente mais determinante, com mais qualidade técnica, que mais finaliza, que mais tem qualidade para criar jogadas, mais qualidade leva perigo ao gol adversário. Para mim era um absurdo ele jogar só 10, 15 minutos. Tá? Eu sempre defendi ele aqui que ele tinha que ser titular aqui do Paysandu, e ele não deve ficar no Paysandu porque não há garantia que ele seja titular do Paysandu no próximo ano. O jogador vai pensar assim na carreira dele, vai pensar em ter uma minutagem maior e tentar ir para outro mercado, porque no Paysandu, ainda mais que o Márcio Fernandes vai ficar e o Márcio Fernandes manter esse discurso que ele não está pronto para ser titular, ele provavelmente não ia ser titular, e o Paysandu perde um grande jogador. Para mim é um absurdo isso que aconteceu, tá? O Esli Garcia para mim foi injustiçado, ele merecia em campo ser titular do Paysandu, mas ele não foi. Titular do Paysandu. E eu não posso colocar, na minha concepção de futebol, o craque do paraense um reserva. Não tem lógica. Não tem lógica, porque ele foi na prática reserva. E eu coloco o Jaderson como craque, porque o Jaderson, ele jogou um absurdo. O que o Jaderson jogou esse ano foi um absurdo. Com desconfiança, entrando pela ponta esquerda, começando e indo para o meio campo, mas a determinação dele. E ele, com o tempo, ele foi evoluindo rápido naquela posição. Entrega, não cansava, era carrinho, era interceptação, era roubada de bola, era transição ofensiva, era aparecendo pela ponta esquerda para cruzar, para dar assistência, para finalizar, aparecendo dentro da área. Estava em todos os lados do campo. Ele saía exausto. O jogador do Clube do Remo não tem aquele mapa para saber quem mais correu, no Série C não tem isso. Talvez o departamento de scout do Clube do Remo tenha, né, de cada jogador, mas eu não tenho acesso a isso. Mas dá a impressão que é o jogador que mais corria do Clube do Remo, sem dúvida alguma. Ele estava em todos os setores do campo e fez uma temporada espetacular, o Jaderson. O Jaderson foi primordial nesse meio campo do Clube do Remo. Então, para mim, ele é o craque do campeonato. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa seleção e dê as suas também. Um abraço e até o próximo.